mais de 7 trilhões de reais. Esse é o tamanho da dívida pública do Brasil. Mas aí fica a pergunta: para quem exatamente o Brasil deve tanto dinheiro? E por que o governo precisa se endividar tanto? Curiosamente, a maior parte dessa dívida é doméstica, ou seja, o Brasil deve principalmente para brasileiros. Bom, o governo pega dinheiro emprestado emitindo títulos da dívida pública. Basicamente, ele pega o dinheiro de um investidor hoje com a promessa de devolver esse dinheiro no futuro com juros. Esses títulos são comprados por diferentes tipos de investidores e o Tesouro Nacional divulga quem são eles, separando por grupos. O maior grupo são bancos e instituições financeiras, com 29,8%. O banco que você tem conta, muito provavelmente, empresta dinheiro para o governo. Todos os grandes bancos, como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica, compram títulos públicos. Ou seja, eles emprestam dinheiro para o governo para no futuro receber aquele valor de volta com juros. Para os bancos, é um investimento seguro e rentável. E para o governo, é uma forma de conseguir dinheiro rápido. O segundo grupo são fundos de pensão, com 24,1%. Os fundos de pensão administram o dinheiro de aposentadorias. É como se fosse um INSS, só que privado. Esses fundos precisam garantir que lá na frente vão ter dinheiro suficiente para pagar as aposentadorias dos seus clientes. Então, para proteger esse dinheiro e fazer ele render, eles também compram títulos públicos. Afinal, o Tesouro Nacional é considerado um dos pagadores mais seguros do país. O próximo grupo são fundos de investimento, com 22,3%. Esses fundos funcionam como um condomínio. Várias pessoas colocam dinheiro ali e um gestor decide aonde aplicar. Pode ser em ações, imóveis ou títulos públicos. Se você colocou dinheiro em um fundo de investimento, muito provavelmente parte dele foi emprestado para o governo. A ideia é a mesma: ter parte do dinheiro rendendo em um dos investimentos mais seguros do país. O próximo grupo são investidores estrangeiros, com 9,7%. Aqui a gente está falando majoritariamente de bancos e fundos internacionais, e até governos de outros países que compram títulos da dívida brasileira. Mas por que eles fazem isso? Em parte porque eles querem diversificar os seus investimentos geograficamente, dividindo entre vários países. Aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas principalmente porque o Brasil costuma pagar juros muito mais altos do que os países desenvolvidos. E isso atrai investidores que estão em busca de retornos maiores, mesmo que para isso estejam correndo um risco maior. O próximo grupo são seguradoras, com 3,8%. As seguradoras precisam estar sempre preparadas para pagar indenizações em caso de sinistro. Por isso, elas sempre têm bastante dinheiro em caixa. E para não deixar esse dinheiro parado, elas aplicam parte dele em investimentos seguros, como títulos públicos, que funcionam como um colchão de segurança para essas empresas. Agora, o próximo grupo é governo, com 3,2%. Aqui nesse caso são órgãos públicos que emprestam dinheiro para o governo. Um exemplo prático é o FGTS, que é um fundo gerido pelo governo e formado por depósitos de empresas, para, na teoria, garantir os direitos dos trabalhadores. Então eles têm esse dinheiro disponível para investir e compram títulos públicos. Nesse caso, o FGTS, que é um órgão do próprio governo, passa a ser credor da dívida pública, porque na prática ele emprestou dinheiro para o governo. E isso acontece também com fundos de previdência pública e outros órgãos públicos. E o último grupo, o Tesouro classifica como outros, com 7,1%. Aqui entram principalmente pessoas físicas e jurídicas que investem diretamente em títulos públicos, especialmente por meio do Tesouro Direto. Esse grupo também pode incluir pequenas empresas, entidades filantrópicas, cooperativas e outros investidores que não se enquadram em nenhum dos grupos anteriores. Ou seja, é um grupo bem variado. Agora, por que o governo precisa se endividar tanto? A resposta é muito simples: porque ele gasta mais do que arrecada. O famoso déficit fiscal.
E quando o governo não tem dinheiro suficiente para cumprir as suas obrigações, como pagar salários, programas sociais, serviços básicos e etc., ele precisa arrumar dinheiro de alguma forma. E uma das formas mais fáceis é emitir títulos da dívida pública. A verdade é que ter dívida por si só não é um problema. Praticamente todos os países têm dívida pública. O problema é quando a dívida não para de aumentar e começa a sair do controle, como está começando a acontecer no nosso caso. Imagina esse cenário. O governo gasta mais do que arrecada. Então o governo emite mais dívida. Depois o governo gasta mais do que arrecada de novo. E as dívidas anteriores vencem. Mas o governo gasta mais do que arrecada de novo. Então o governo emite mais dívida para pagar a dívida anterior. E depois o governo gasta mais do que arrecada de novo. Agora imagine esse ciclo se repetindo ano após ano. É assim que começa o efeito de bola de neve que faz a dívida pública sair do controle. E por que isso é um problema? Porque cada vez mais dinheiro do orçamento vai para pagar juros da dívida. Em 2025, 53,4% do orçamento vai ser usado só para pagar juros da dívida pública. Sim, mais da metade do dinheiro arrecadado pelo governo, que não é pouco, vai precisar ser usado para pagar juros de dívida. E aí, sobra menos dinheiro para saúde, educação, segurança. Isso sem contar o dinheiro que é desviado em esquemas de corrupção. Outro problema é que uma dívida fora de controle também eleva o risco de uma crise fiscal, que é quando os credores passam a duvidar da capacidade do governo de pagar suas dívidas. O que, por sua vez, força o governo a emitir dívidas pagando juros cada vez mais altos, para compensar o aumento na percepção de risco dos investidores. E isso faz a dívida sair do controle cada vez mais. Agora, talvez você tenha pensado, e por que o governo não imprime 7 trilhões de reais e paga a dívida? Boa pergunta, e péssima ideia. A verdade é que isso causaria uma inflação descontrolada e uma grande crise econômica. Se você quer entender melhor por que imprimir mais dinheiro causaria o aumento da pobreza, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, onde eu falo mais sobre isso.